Vai ser um dia muito duro de trabalho também para o Lucas. Quem já foi repórter na rua sabe como é complicado, né, fazer esse tipo de cobertura, e é fundamental para a gente manter a discussão, né, no ar, falar sobre a violência nos estádios. O Flamengo, né, Clube de Regatas Flamengo, acaba de divulgar uma nota, lamenta profundamente, aliás, divulgou a nota, a gente vai colocar aqui, né, na informação, na sequência da informação do Lucas Josino. Flamengo lamenta profundamente a morte da torcedora Gabriela Nelly, em uma ocasião que deveria ser de disputa meramente esportiva. Uma jovem perdeu a vida de forma bárbara, o que é injustificável e merece ser punido com rigor. É muito importante que tudo seja devidamente esclarecido e que os responsáveis efetivos pelo crime sejam responsabilizados. O Flamengo manifesta solidariedade à família. Bom, ontem nós conversamos com um delegado, né, responsável por essa investigação, que coíbe justamente os crimes ligados ao esporte, a Delegacia de Repressão aos Delitos do Esporte, e ele falava sobre medidas que podem ser adotadas para tentar evitar esse tipo de tragédia, né? Como a gente dizia ontem. Tantas situações parecidas acontecem no dia a dia dos jogos, nem sempre elas resultam em tragédia, mas eventualmente podem resultar. Isso não pode acontecer. Esse tipo de situação que expõe os torcedores pode acontecer. E como é que faz para coibir, né? Para evitar que isso aconteça? E o delegado dizia justamente, olha, é a punição. Essas pessoas não podem passar impunes. Essas pessoas têm que ser, primeiro, responder na justiça, e nesse caso por homicídio doloso, o que é, para muitas pessoas, uma surpresa, uma vez que normalmente nesse tipo de situação, assim como nos acidentes de trânsito, ontem nós conversávamos com o Ivan Brandão, né? São crimes que normalmente são tipificados como homicídios com dolo eventual, quando a pessoa assume a possibilidade de que algo parecido poderia acontecer. Nesse caso, a polícia, o delegado responsável pela investigação, determinou que será sim homicídio doloso, quer dizer, com a intenção, ele agiu com a intenção de que aquilo poderia acontecer de alguma forma. Então, é uma tipificação ainda mais pesada do que o homicídio com dolo eventual. E também o delegado dizia, olha, essas pessoas elas precisam cumprir pena por isso e também ficar afastadas dos estádios. Porque para alguns, né, infelizmente, Sheila, o clube tem muito mais valor do que vidas de outras pessoas. O clube tem muito mais valor do que a própria liberdade. Então, serem impedidos de ir a estádio, serem impedidos de acompanhar as partidas, ainda que seja pela televisão, porque há punições nesse sentido, fazendo com que esses torcedores sigam até delegacias ou fóruns e têm que ficar ali, eles têm de ficar durante todo o período da partida, confinados numa sala sem acompanhar, né, esses jogos. Para algumas pessoas, essa punição é maior do que ser privado da liberdade. É inacreditável. Né, a linha de raciocínio dessas pessoas. Algo precisa ser feito. O doutor César Saad, delegado, que conversou conosco ontem, falou exatamente sobre isso, né, Carla? Sobre como as leis precisam dar força e subsídios para que as polícias atuem nesses casos de violência no futebol. A gente tem um trechinho aqui, inclusive, do que ele falou para exibir aqui aos nossos ouvintes. Ele deu entrevista na nossa programação local. Vamos ouvir aqui em rede também ele falando exatamente sobre isso. Não adianta a punição para a torcida organizada, a suspensão da torcida, a proibição de faixa, mastro, camisa, se o torcedor que comete o crime, torcedor que mata, continua frequentando o estádio. A gente tem intensificado as nossas medidas aqui em São Paulo. Todos os torcedores envolvidos agora em brigas de estádio precisam se apresentar no dia dos jogos dos seus times nos batalhões aqui da Polícia Militar, e esses inquéritos que a gente apura aqui são eles de associação criminosa, de tentativa de homicídio. Não existe só isso ficar no âmbito da legislação desportiva.